A vastidão do cosmos se estende sobre o Observatório de Rádio da Universidade Estadual de Ohio. Sob um manto de estrelas, o radiotelescópio Big Ear permanece imóvel, como um gigante adormecido, mas seus ouvidos metálicos estão atentos. Desde os anos 1960, ele vasculha o céu em busca de um sussurro que quebre o silêncio eterno. A humanidade, confinada a um pálido ponto azul, lança perguntas ao universo. Estamos sós? O projeto SETI transforma a solidão cósmica em esperança metódica, analisando ondas de rádio que chegam de todas as direções. Naquela noite de agosto de 1977, ninguém imaginava que uma sequência de números e letras mudaria para sempre a história da busca por inteligência extraterrestre. O palco estava montado para um encontro que poderia redefinir nosso lugar no universo. Na madrugada de 15 de agosto de 1977, o voluntário Jerry Eman revisava as pilhas de papel contínuo geradas pelo Big Ear. Linhas e mais linhas de códigos alfanuméricos representavam o ruído de fundo do universo, até que uma sequência interrompeu a monotonia. Os caracteres 6 e cuj 5 surgiram como um grito em meio ao sussurro estático. A intensidade do sinal desafiava qualquer explicação natural conhecida. Incrédulo, Eman pegou uma caneta vermelha e circulou a sequência. Ao lado, escreveu uma palavra que ecoaria por décadas. Uou! Aquele simples gesto transformou uma fita de impressora em um artefato histórico. O que era apenas um dado bruto se tornou o candidato mais famoso a uma mensagem alienígena. Um instante congelado no tempo que ainda hoje provoca arrepios e debates acalorados. O sinal WOW não era apenas um pico aleatório, ele possuía todas as características que os cientistas do SETI sonhavam encontrar. Primeiro, a frequência. 420 MHz, a linha de emissão do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Uma civilização avançada escolheria essa frequência como canal universal de saudação. Segundo, a origem. Vindo da constelação de Sagitário, uma região rica em estrelas, mas sem objetos celestes conhecidos que pudessem gerar tal transmissão. Terceiro, a duração. Exatos 72 segundos, o tempo que o feixe fixo do Big Ear levaria para varrer uma fonte celeste enquanto a Terra girava. A intensidade, codificada como U, o valor máximo da escala, indicava um sinal 30 vezes mais potente que o ruído de fundo. Tudo se encaixava como uma assinatura tecnológica perfeita, um cartão de visita cósmico que parecia dizer: não estão sós. Após a euforia inicial, veio o silêncio ensurdecedor. O Big Ear e dezenas de outros radiotelescópios apontaram para a mesma região do céu, na mesma frequência, repetidas vezes. Mas o sinal WOW nunca mais foi detectado. Décadas de buscas meticulosas não encontraram nenhuma repetição, nenhum padrão, nenhuma confirmação. A ausência transformou o WOW em um fantasma científico. Seria uma transmissão alienígena única, um farol que acendeu por um instante e se apagou, ou um fenômeno natural desconhecido, um reflexo de um cometa, uma interferência terrestre jamais identificada. O sinal permanece como um enigma, uma assinatura sem remetente. A pergunta ecoa no vazio: foi a prova de que não estamos sós ou apenas um capricho do cosmos, uma piada cósmica que nos lembra o quanto ainda ignoramos? No coração de Ohio, erguia-se uma estrutura que mais parecia um monumento à curiosidade humana, o radiotelescópio Big Ear. Diferente das parabólicas giratórias que povoam o imaginário popular, este era um gigante imóvel, com um refletor plano do tamanho de 3 campos de futebol, inclinado para o céu. Ele não perseguia estrelas, esperava que elas passassem por ele. A Terra, em sua rotação, varria lentamente o feixe de observação através da abóbada celeste, como um farol cósmico às avessas. Cada ponto do céu recebia exatamente 72 segundos de atenção antes que o próximo pedaço do universo entrasse em foco. Era um método paciente, quase meditativo, programado para capturar um sussurro na estática do cosmos. E foi justamente essa janela de 72 segundos que, numa noite de agosto, se tornaria a medida exata de um dos maiores mistérios da astronomia. Mas para onde apontar esse ouvido gigante, a resposta estava na física mais fundamental do universo. O hidrogênio, o elemento mais simples e abundante, quando excitado, emite ondas de rádio numa frequência precisa. 1420 MHz. Uma assinatura natural, uma linha de emissão que banha toda a galáxia. Para os pioneiros do SETI, essa frequência era muito mais que um dado técnico. Era a frequência de saudação, o canal lógico de comunicação interestelar. Qualquer civilização com conhecimento de radioastronomia conheceria essa linha espectral. Sintonizar o Big Ear nessa frequência era como abrir uma porta universal, um ponto de encontro cósmico onde, talvez, alguém estivesse chamando. Era a aposta mais racional para transformar o silêncio em contato. Uma escolha que carregava a esperança de ouvir, em meio ao ruído de fundo do universo, uma nota intencional. Dias após a coleta automatizada dos dados,
um voluntário meticuloso chamado Jerry Eman debruçava-se sobre pilhas intermináveis de papel contínuo. Eram listagens geradas por um computador IBM 1130, fileiras de letras e números que representavam a intensidade do sinal captado, um trabalho monótono, mas essencial. Seus olhos, treinados para ignorar o ruído de fundo, percorriam colunas de valores baixos, até que pararam abruptamente numa sequência que desafiava qualquer explicação natural. Na coluna correspondente ao canal da frequência proibida, os caracteres saltavam 6EQ5. A intensidade do sinal explodia numa curva perfeita, subindo e descendo exatamente como um ponto de luz atravessando o feixe do telescópio. Incrédulo, Eman circulou os caracteres com uma caneta vermelha e, na margem, escreveu uma palavra que ecoaria pela eternidade: WOW. A euforia inicial logo deu lugar a uma análise meticulosa e frustrante. O sinal era de banda estreita, concentrado em apenas um canal de 10 kHz, exatamente o que se esperaria de uma transmissão artificial. Sua intensidade era 30 vezes maior que o ruído cósmico de fundo, um grito no silêncio. A duração? Precisamente 72 segundos, o tempo exato que o feixe fixo do Big Ear levava para varrer um ponto no céu, uma assinatura de origem celeste, não terrestre. A localização apontava para a constelação de Sagitário, próxima ao aglomerado globular M55, uma região densa em estrelas antigas. Contudo, a tragédia técnica se revelou. O telescópio possuía 2 feixes de recepção e o sinal apareceu em apenas um deles, impossibilitando a triangulação precisa. Quando Eman e seus colegas correram para reobservar a região, o céu já estava mudo. WOW foi um visitante que chegou, gritou e partiu sem deixar rastros, condenando-nos a uma eterna dúvida. Na manhã de 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Eman analisava pilhas de papel contínuo geradas pelo radiotelescópio Big Ear. Seus olhos percorriam colunas de números e letras até que uma sequência interrompeu sua rotina. 6EQ5. Cada caractere representava a intensidade do sinal em relação ao ruído de fundo, medido a cada 12 segundos. O código começava com dígitos baixos, escalava até a letra U, um pico estrondoso, 30 vezes acima do ruído cósmico, e depois declinava suavemente. Era a assinatura de algo extraordinário. Incrédulo, Eman circulou a sequência com caneta vermelha e escreveu na margem: WOW. Aquele rabisco transformou um dado frio em um ícone cultural. O que o telescópio havia capturado não era um sussurro do universo, mas um grito que desafiava qualquer explicação natural imediata. A frequência exata registrada foi 1420,4556 MHz. Para os astrônomos, esse número é quase sagrado. A linha de emissão do hidrogênio neutro, que permeia o cosmos, vibra precisamente em 1420, 40.575.177 MHz, uma frequência universal, previsível por qualquer civilização que compreenda a física. O sinal WOW estava a meros 50 kHz dessa marca, um desvio minúsculo que poderia ser explicado pelo movimento relativo entre a fonte e a Terra. Se a origem estivesse em um planeta orbitando uma estrela distante, o efeito Doppler ajustaria a frequência exatamente dessa forma. A coincidência era perturbadora. Alguém ou algo parecia ter escolhido o canal mais lógico para uma chamada interestelar. A precisão transformou o sinal de anomalia em candidato à mensagem. O sinal não apenas gritou na frequência certa, ele se comportou como um visitante celestial. Durante 72 segundos, o tempo exato que o feixe fixo do Big Ear levava para varrer um ponto no céu, a intensidade subiu e desceu em uma curva perfeita, compatível com uma fonte pontual atravessando o campo de visão. Sua localização foi calculada na constelação de Sagitário, próxima ao centro galáctico, mas em uma região vazia. Nenhuma estrela conhecida, nenhum planeta, nenhum pulsar catalogado ocupava aquele endereço. O perfil temporal eliminava a possibilidade de interferência terrestre ou de um satélite. Era como se uma lanterna cósmica tivesse sido acesa por 72 segundos e depois apagada, deixando apenas um fantasma nos dados. A comunidade científica entrou em choque. O sinal atendia a todos os critérios hipotéticos de uma transmissão extraterrestre artificial: banda estreita, frequência da linha do hidrogênio, perfil de deslocamento celeste. Contudo, a euforia logo se converteu em angústia. Nas décadas seguintes, dezenas de campanhas de observação miraram a mesma região do céu, usando telescópios cada vez mais sensíveis. O silêncio foi absoluto. O WOW nunca se repetiu. Como um trovão em uma noite clara, ele abalou as certezas e depois desapareceu, deixando a pergunta que ecoa até hoje. Foi uma mensagem que perdemos, um fenômeno natural desconhecido, ou apenas o reflexo fugaz do nosso desejo de não estarmos sós? A primeira e mais sedutora hipótese nos leva diretamente às estrelas. O sinal WOW,
surgiu na frequência de 420 MHz, a linha de emissão do hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. Para muitos, essa sintonia não foi coincidência, mas um ponto de encontro galáctico, um farol interestelar projetado para ser detectado. Poderia ser uma transmissão de dados, um vazamento de uma colossal rede de comunicação alienígena ou até um pulso de saudação. Contudo, fenômenos astrofísicos naturais também tentam explicar o enigma, nuvens de hidrogênio excitadas por estrelas ou magnetares distantes. Mas a assinatura do WOW desafia a natureza. Sua largura de banda era extremamente estreita, inferior a 10 kHz, e sua intensidade 30 vezes maior que o ruído de fundo cósmico. Nenhum processo estelar conhecido produz um grito tão puro e concentrado no espectro do hidrogênio, deixando a hipótese natural à beira do precipício da improbabilidade. Em 2016, o astrônomo Antônio Paris propôs uma explicação terrestremente cósmica. Dois cometas, 266 P. Christensen e P 2008 Y2 Gibbs, transitavam na região do sinal. Suas enormes nuvens de hidrogênio geradas pela radiação solar poderiam ter emitido o pulso. A comunidade prendeu a respiração. Paris liderou uma campanha de observação, mas quando os cometas retornaram, o silêncio foi ensurdecedor. Estudos meticulosos entre 2017 e 2020 desmontaram a teoria. Cometas produzem emissões difusas de banda larga, jamais um sinal tão estreito quanto o WOW. A assinatura espectral não se repetiu e análises independentes confirmaram que a hipótese cometária não resistia ao escrutínio. O que parecia uma solução elegante desfez-se como poeira estelar, devolvendo o sinal ao seu pedestal de mistério absoluto. Mais perto de casa, a sombra da interferência terrestre se projeta. Sinais de satélites militares secretos, reflexões imprevisíveis em detritos espaciais ou transmissões clandestinas poderiam ter enganado o Big Ear. Entretanto, a frequência de 420 MHz é protegida internacionalmente, uma zona de silêncio reservada à radioastronomia. Além disso, o desvio Doppler registrado, um leve tom mais agudo, sugere uma fonte que se movia em relação à Terra, algo difícil de replicar com um transmissor em órbita estacionária. A hipótese de uma falha instrumental ou artefato de processamento também foi minuciosamente investigada. O radiotelescópio operava com redundâncias. O sinal apareceu em 2 canais independentes, com a intensidade esperada para uma fonte celeste real. Um simples glitch não deixaria uma impressão digital tão coerente e persistente nos registros. Onde a ciência encontra um muro, a conspiração encontra um jardim. Teorias sombrias sugerem acobertamento governamental, o sinal como prova de tecnologia alienígena revertida em segredo, ou até um teste de uma arma de comunicação extraterrestre. Mas nenhuma evidência sustenta essas narrativas, apenas o fascínio pelo desconhecido. Após mais de 4 décadas, o sinal WOW permanece sem explicação definitiva, um fantasma nos dados do Big Ear. Cada hipótese tropeça em sua própria lógica, deixando uma única conclusão perturbadoramente plausível. Se não foi um fenômeno natural, se não foi interferência humana, então o WOW continua sendo o melhor candidato a um sinal extraterrestre já detectado. Uma mensagem que jamais se repetiu, um sussurro cósmico que nos lembra que, no silêncio do universo, a pergunta mais importante ainda ecoa. Estamos realmente sozinhos? O sinal WOW nunca se repetiu, mas seu eco reverbera até hoje. Ele transformou a SETI de uma busca marginal em uma ciência respeitada, inspirou uma geração de astrônomos a vasculhar os céus e alimentou o imaginário popular com a possibilidade de não estarmos sós. Aquele pico solitário no gráfico de Jerry Eman se tornou o padrão ouro de uma transmissão artificial. Frequência precisa, intensidade concentrada, origem interestelar. No entanto, sua natureza fugidia nos deixou um paradoxo profundo, um sinal que preenche todos os requisitos de uma mensagem alienígena, mas que jamais deu as caras novamente. O WOW. É a assinatura de uma inteligência distante ou apenas um capricho cósmico que nos desafia a continuar ouvindo? Imagine civilizações que não transmitem continuamente, mas em pulsos raros, como faróis cósmicos que se acendem por breves instantes. A vastidão do universo torna a sincronia quase impossível. Enquanto apontamos nossos radiotelescópios para um ponto, o sinal pode ter partido milênios atrás e já ter se extinguido. O WOW pode ter sido um desses lampejos, uma saudação fugaz de uma sociedade que já não existe, ou que migrou para outras formas de comunicação. O silêncio que se seguiu não é necessariamente ausência. É o intervalo entre as notas de uma sinfonia cósmica que ainda não aprendemos a decifrar. Cada varredura do céu é um ato de paciência, uma aposta na esperança de que o próximo pulso nos encontre com os ouvidos atentos. O sinal WOW transcendeu a astronomia para se tornar um símbolo da nossa busca mais profunda, a necessidade de companhia no cosmos.
Ele nos lembra que, como espécie, ansiamos por um reflexo de inteligência além da Terra. Em filmes, livros e conversas cotidianas, o WoW é evocado como a prova que quase tivemos, o vislumbre que nos mantém sonhando. Ele representa a fronteira entre o ceticismo e a esperança, entre a solidão cósmica e a possibilidade de um diálogo interestelar. Enquanto a ciência exige repetição, o coração humano se agarra àquele único momento em que o universo pareceu sussurrar. O WoW é o nosso lembrete de que a pergunta "estamos sós?" ainda está em aberto, e que cada noite estrelada carrega a promessa de uma resposta. E você acredita que foi um contato? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no Arquivos do Desconhecido e acompanhe nossas investigações sobre os maiores mistérios do cosmos. O silêncio que sucedeu o WoW não é o fim da história, mas um convite à persistência. O universo é imenso e o tempo cósmico é paciente. O próximo sinal pode estar viajando neste exato momento, cruzando oceanos de anos-luz em direção aos nossos radiotelescópios. Talvez amanhã, talvez daqui a séculos, um novo pico surgirá em um monitor e alguém, como Jerry Eman, escreverá novamente WoW na margem de um gráfico. Até lá, continuamos ouvindo. Porque no grande silêncio do cosmos, cada frequência é uma esperança e cada batida do universo pode ser um sussurro esperando para ser decifrado.